acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília. Bem-vindos. Boa noite, Rô. Graça e paz, Deus te abençoe. Graça e paz, Fabi, Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Como é que tá o áudio aí? Me dá um retorno, se tá bom aí o áudio. Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Ah, beleza. Daqui a pouco já resolve. Porque eu estou publicando em outros lugares também. Deve estar travando por causa disso. Mas já vou resolver já. Sejam bem-vindos, vão entrando aí. Seja bem-vindo, Joilton, Deus te abençoe. José Novo e Ivonete. Irmão Luiz, também seja bem-vindo, Luiz, Deus te abençoe. Seja bem-vindo, Marcelo. Deus te abençoe, Marcelo. Sejam todos bem-vindos, graça e paz. Queria agradecer a presença de todos aqui. Verifica se o áudio agora também é um pouco melhor. Graças a Deus por mais um domingo, mais um dia que podemos estar compartilhando sobre as bênçãos de Deus, sobre um pouco mais do que Deus quer compartilhar conosco, né? Primeiramente eu queria agradecer a presença dos irmãos.
Gostaria de estar orando para a gente iniciar. Essa música que tocou no fundo, não sei se os irmãos conseguiram ouvir, é uma música da minha adolescência aí, Palácios do Rebanhão. Acho essa música sensacional, a gente fala muito sobre a grandeza de Deus e de quem somos nós, né? Então fica uma dica aí de música, toda vez que eu faço um culto eu dou uma dica de música. A dica de hoje é Rebanhão, a música chama Palácios. Irmãos, vamos orar? Fecha seus olhos aí, vamos nos unir em oração. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por nos reunirmos como família, ó Pai, como a família da Primeira Igreja Batista em Carapicuíba. Senhor, te pedimos, ó Pai, pela vida de cada um dos nossos membros, nossos irmãos, nossos amigos, visitantes que sempre estão conosco. O Senhor possa estar abençoando a vida de cada um deles, possa estar derramando uma bênção especial sobre eles, trazendo paz, trazendo saúde, ó Pai, num momento tão difícil que tem acometido, ó Pai. Senhor, te pedimos, ó Pai, pela vida da mãe da Luciana Tavares, que a gente recebeu a mensagem que ela não está bem e precisa de uma vaga. Senhor, te pedimos, ó Senhor, interceda, ó Pai, interfira nesse diagnóstico, ó Pai, entre ali com a sua bênção, com a sua cura, entre ali, ó Pai, com a sua providência. Te pedimos, ó Pai, clamamos por misericórdia, pela sua graça, ó Pai. Senhor, te pedimos para os nossos irmãos que tem feito a jornada de oração, tu conhece cada um dos pedidos, cada um deles, ó Deus. Te pedimos para aquela lista que o Senhor já conhece, e nós enfatizamos que estamos como servos teus querendo viver mais desse evangelho, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, esteja conosco, ó Deus, esteja com cada um de nós, em todos os momentos, seja no trabalho, seja em estudos, seja na vida particular, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos dando direção sobre isso, ó Pai. Te pedimos, te agradecemos, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje, eu decidi abordar um tema um pouco diferente do que sempre é pregado, sempre é falado. Pelo menos algum tempo não tenho ouvido pregadores sobre isso, né? Sobre esse tema. E eu até compartilhei lá no meu Instagram uma pergunta, que é o tema de hoje. O inferno, ele é real? Né? Ele é real? Quem acredita que ele é real aí? E da pesquisa que eu fiz, das pessoas que responderam a pesquisa, todos concordaram que o inferno é real. E eu tive outros dados, pesquisando sobre algumas pessoas que têm falado sobre o inferno. E eu cheguei ao seguinte parâmetro, que Jesus falou muito mais sobre o inferno do que sobre os céus. Alguns outros autores concordam comigo. E eu, analisando isso, eu falei, puxa, faz sentido. O Senhor Jesus falou muito sobre o inferno. Ele deu essa direção para a gente. Seja dizendo que o inferno, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? A igreja vai invadir o inferno, vai saqueá-lo, vai retirar pessoas de lá e vai pregar o evangelho, ou que seja o que for a situação. A Bíblia fala, ela nos dá alguns parâmetros sobre o que é o inferno. O inferno é um lugar de castigo, onde todos que se rebelaram contra Deus vão. O inferno, ele não é um domínio do diabo, como muita coisa a gente escuta aí fora. A pessoa agora está sofrendo nas mãos do diabo porque ele morreu e é uma pessoa má aqui na terra. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala que o inferno é um domínio do diabo. Pelo contrário, é um lugar de castigo, principalmente ao diabo e seus anjos. O inferno, ele também é conhecido como lago de fogo, né? E a pergunta que eu quero falar, o inferno realmente existe? Né? E algumas coisas nós escutamos assim, quem garante que eu que vou para o inferno? Como é que você pode dizer que eu vou para o inferno ou não? Como é que eu posso dizer que eu vou para o céu? Eu tenho certeza que eu vou para o céu. A
Bíblia nos dá alguns pontos, né, cruciais. O livro de Hebreus, os capítulos 3, 4 e 5, andei meditando ontem à noite, e te dá um panorama muito bem explicado, bem detalhado sobre isso. Te faço esse convite para você meditar nesse livro. Livro de Hebreus, capítulo 3, 4 e 5. E o inferno, ele não é uma metáfora, não é algo assim, vai acontecer, porque se é muito pregado sobre o céu, sobre o amor de Deus, mas se esquece que Deus também é justiça, Ele é justo, e Ele não vai, e esse atributo de Deus não vai contra Ele mesmo. É por isso que é tão importante que nós cremos em Jesus, para entendermos que o castigo justo do pecado é ir para o inferno, um lugar completamente separado de Deus, que é a fonte de tudo que é bom. Separado de Deus, tudo que nos resta é sofrimento. E isso é o inferno. Afastar-nos de Deus e de forma completa é o inferno. Então apenas Jesus pode nos salvar do inferno. Ele levou o castigo dele nos pecados na cruz para salvar todos que creem nele. Em vez de ir para o inferno, os salvos irão para morar para sempre com Jesus no céu. Agora vamos dar uma breve analisada bíblica sobre o seu significado correto. A Bíblia, ela indica o termo inferno 30 vezes. 10 vezes no Velho Testamento e 20 vezes no Novo Testamento. E ele é indicado por 4 palavras: Sheol, Hades, Gehenna e Tártaro. O Sheol, ele é a palavra hebraica e que diz que tanto a Sheol quanto o Hades é a mesma palavra, idêntica, só que uma é em grego e outra em hebraico. Em Isaías 5, 14 e 15, fala assim: por isso o Sheol aumentou o apetite e abriu totalmente a boca, e para lá desce glória a multidão, a pompa de Sião, e os que entre eles se alegram. A humanidade é abatida e o homem é humilhado, e os olhos dos arrogantes se abaixam. Isaías 5, 14 e 15. As passagens que falam sobre o Sheol, além de Deuteronômio 32, 22, Salmos 18, 5, 55, 15, 86, 13, 116, 3, 139, 8, Provérbios 5, 5, 7, 27, 9, 18, 15, de 11 a 24, 23, 14 e 27 e 20. Isaías 5, 14, que nós vemos agora, 14, do 9 ao 15, 28, do 15 ao 18 e do 57 ao 9. A palavra Hades está traduzida para o inferno nas seguintes passagens: Mateus 11, 23, 16 e 18, Lucas 16 e 23, Apocalipse 6, 8 e 20 e 13. Mateus 11, 23 fala o seguinte: e tu, Cafarnaum, serás elevada até o céu, até o inferno descerás. Se em Sodoma se realizassem os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Até hoje. Mateus 11, 23. A palavra Gehenna está também traduzida para o inferno nas seguintes passagens: Mateus 5, 22 e 29, 10, 28, 18, 9,
23, 15 e 23. E a palavra tártaro aparece somente uma vez na Bíblia, traduzida para o inferno em 2 Pedro 2, 4. O som está picotando. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouco. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar a posição aqui perto do roteador. Será que agora melhorou? Tá bom. A palavra Sheol, ela é usada no Antigo Testamento, no idioma hebraico. Ela expressa o local onde foram lançados os espíritos daqueles que se mantiveram infiéis ao Senhor Deus, sem arrependimento e sem divino perdão. Tal local é conhecido inferno, propriamente dito. Um local onde a vida da pessoa, afinal não somos apenas carnes, mas sim espírito principalmente, segue seu curso em tormento eterno e também a caminho da eterna separação do Criador do dia do juízo. Nesse local será acesa a ira de Deus, pois desprezaram seu infinito amor redentor. Um local onde existe apenas a essência da vida não carnal. As almas de cada indivíduo são remidas. Um local onde o Senhor ainda vê os que ali estão e sem conhecimento do que se passa lá. Um lugar onde está abaixo dos céus. Além de tudo, é um local que nunca se farta e recebe almas. Nós temos algumas definições sobre o inferno, e se você perguntar para qualquer pessoa hoje, sabendo do que se trata o inferno, onde ele é, o que ele fará com as pessoas, ninguém vai querer ir para lá. Isso é fato. As pessoas, elas não querem se destinar a um local que vai lhe fazer mal. Só que para isso, elas precisam fazer algo totalmente diferente do que elas estão vivendo hoje. Recentemente, vi algumas publicações e você fica assim questionando sobre quais são as bases bíblicas sobre a vida que eu levo, se realmente condiz com aquele desejo que eu tenho de viver no céu. Como que eu posso querer almejar viver diretamente com Deus, porque é isso que nós faremos lá no céu, estaremos de frente, próximo de Deus, vivendo para a glória dele, vivendo com ele, louvando ele, se agora aqui, em terra, nessa vida, nós não desejamos fazer aquilo que agrada a Deus. É contraditório, não faz sentido. Porque alguém que gostaria de viver em paz em sua eternidade, hoje leva uma vida totalmente desregrada, uma vida totalmente fora dos padrões que a Bíblia ensina. E como que ela pode viver desse jeito e achando que vai alcançar o céu? A chance de ir até o céu já foi nos dada com a cruz e a ressurreição de Cristo. Jesus, ele fala lá em Lucas 13, no verso 22 até o 30, vocês me acompanham aí. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes,
Quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora, muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e os primeiros que serão últimos. A Bíblia é bem clara sobre isso. Se você vive uma vida de iniquidade, você se comporta de forma totalmente aleatória do que a Bíblia fala, totalmente contrário ao que Deus quer na sua vida, o seu destino é o inferno. É o inferno. Eu sei que tem muito pregador trazendo palavras só de Deus é amor. Não, o Senhor vai te perdoar. Vai sim te perdoar, se você se arrepender. Se arrepender e você abandonar a prática. E isso não tem sido uma via de regra para as pessoas. Todos abusam da graça. A graça de Cristo, ela não tem limite. Mas muitas vezes nós a empurramos para fora com nossas atitudes. Vivemos de forma aleatória. Vivemos de um jeito que não agrada a Deus. E a pergunta é, desse jeito você vai para o céu? Será que realmente você vai realmente se encontrar com Deus? Como um advogado? Vai encontrar Jesus como um advogado ou como um promotor? Porque isso que vai acontecer. O inferno ele é real. O inferno ele é real. E quando eu trago essa mensagem, não é para dizer que nós devemos temer, ficar assustados. Não, pelo contrário, a gente tem que ter prazer em fazer a lei do Senhor. Meditar nela dia e de noite. Investir tempo em oração. Quantos de nós realmente têm investido tempo em oração? A igreja se propôs a fazer uma jornada de oração até o dia 30. Quantos de nós conseguiu separar pelo menos uns 5, 10 minutinhos aí do dia para poder orar? Se não conseguiu orar às 9, ora ao meio-dia. Se não conseguiu orar às 15, ora às 18. Ora às 19. Ora às 22, 23. Nós precisamos disso. Nós precisamos viver realmente um evangelho verdadeiro. E muitos vão se assustarem com o que acontecer. Quando o dia que tudo vier de fato acontecer, quando realmente Deus, como fazer igual aqui, o dono da casa se levantar e fechar a porta, muitos vão ficar assustados, sem saber o que porque, nossa, mas Senhor, eu estive na EBD dando aula. Pois é, você teve tempo dando aula para a EBD, mas muitas vezes você não aplicou aquilo que você dava aula. Senhor, eu tocava numa equipe de louvor. Senhor, mas eu entreguei panfleto, eu ajudei na ação social. Sim, você fez tudo isso aí. Mas você realmente não me amou. Você realmente não seguiu os meus caminhos. Você não optou pela porta estreita. A palavra de Deus nos ensina que esse local é a segunda morte. Aqui temos uma dúvida, sem dúvida, a separação eterna de Deus. É isso que vai acontecer. A igreja tem que ter uma presença marcante no meio. Para quando as pessoas olharem para a igreja e entenderem que ali é um lugar seguro. Por que nós optamos em fechar o templo e nos reunirmos apenas online? Para que a gente possa continuar abençoando pessoas de forma correta. Sabendo que nossos irmãos, em alguns momentos, precisam ir de ônibus para a igreja. Nem todos têm carro, nem todos podem ir de aplicativo, motorista de aplicativo. Então corre o risco de pegar um transporte público e talvez se contaminar, ou talvez até estar de forma assintomático e contaminar outras pessoas. Então a igreja decidiu se manter afastada nesse momento. E nós, como cristãos, devemos ser sinalizadores do reino.
sinalizadores do reino. Jesus, quando esteve em seu ministério, ele sabia os momentos das quais ele deveria se impor como líder, observar as regras que estavam sendo vigentes no momento. Podemos ver o texto que fala quando Jesus paga um tributo, um imposto a César. E vemos também situações que Jesus se impôs contra os fariseus, contra os escribas, contra os líderes que estavam oprimindo o povo. Mas uma coisa que Jesus nunca deixou de fazer foi de falar sobre o inferno e sobre o céu. Principalmente sobre o inferno. E hoje em dia, dificilmente você escuta isso. Você pode acessar a TV, você pode acessar o YouTube, dificilmente você vai ver um pregador falando sobre o inferno. E ele é real. Ele é real. E nós, como cristãos, temos realmente a certeza da salvação? Você tem? Essa é a pergunta que eu faço para você. Você tem a certeza da sua salvação? Você pode garantir ou você tem dúvida sobre isso? A Bíblia fala que o Espírito Santo ele testifica isso em nós. Só quem pode dizer que você realmente tem a salvação é o Espírito Santo e você. Ele confirma para você isso no seu coração. Essa certeza. Eu não estou 24 horas por dia ao seu lado para determinar que você tem ou não a salvação. Mas faça uma reflexão. As suas atitudes, a sua vida que você tem levado, ela reflete Cristo nas pessoas ao seu redor? Ela tem transformado as pessoas ao redor? Ou as suas atitudes têm sido apenas um espelho daquilo que as pessoas ao redor praticam? Será que não existe uma certa desconexão com isso? Será que realmente nós estamos vivendo um evangelho verdadeiro? A certeza da salvação, vivendo para a glória de Deus, propagando o evangelho, mudando atitudes que em outra hora nós faríamos de forma totalmente igual a todo mundo e estamos fazendo de acordo com a palavra de Deus? Irmãos, precisamos analisar a nossa própria vida, para que ninguém ao redor venha falar de nós. A recomendação da ceia, quando Paulo escreve sobre a ceia lá em Coríntios, ele fala que o homem examine a si mesmo. Nós não devemos esperar só a ceia para fazer isso. Se cada um de nós nos reunirmos, nos autoanalisarmos, nós teremos a certeza que vamos mudar as pessoas ao nosso redor, vivendo um evangelho verdadeiro. A Bíblia fala que respondeu-lhes Jesus, verso 24 de Lucas 13, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitas pessoas irão querer entrar, assim como foi nos dias de Noé. Quantas vezes as pessoas nos olham como, você está perdendo a sua vida, você está investindo o seu tempo como ir para uma igreja, frequentar cultos. Será que realmente isso é bom para você? Será que isso realmente está modificando a sua vida? E algumas pessoas vão se deparar com a situação igual de Noé. A porta fechando ali da arca e o dilúvio caindo, chovendo, chovendo, chovendo. E quando pensam que vai parar e que aumenta a chuva mais ainda. De certa forma vai ser assim na volta de Cristo. Irmãos, permanecemos fortes, inabaláveis. Ninguém consegue derrubar alguém que já está de joelhos. Essa semana eu ouvi essa frase e isso me incomodou muito e faz totalmente sentido. Não se pode derrubar alguém que já está de joelhos.
Quando nós nos colocamos de joelhos em oração, convívio com Deus, com prazer, uma conversa mesmo íntima com Deus, mostrando tudo aquilo que nosso coração deseja, o que nossas vontades desejam, e se realmente aquilo é para nós bênção, Deus vai nos guiar, vai nos dar direção sobre isso. Muito, 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 muito difícil você querer viver uma eternidade com Cristo, querer participar das coisas de Deus, se você não tem interesse em fazer isso agora, em vida. Quantas pessoas têm lançado sua vida de qualquer jeito? Essa semana teve a reportagem que havia uma aglomeração aqui em Carapicuíba, 150 pessoas foram detidas e levadas para uma delegacia porque estavam numa balada, totalmente sem máscara, sem nenhum cuidado. As pessoas não estão nem aí, elas estão vivendo de qualquer jeito, estão sobrevivendo, não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus, não estão vivendo para a glória de Deus, estão desperdiçando o seu tempo com coisas vãs. E nós, como igreja, devemos apontar o farol que é Cristo, a luz que está em Cristo, para que elas não sejam levadas para o inferno. Romanos 5 já diz isso, que nós somos justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Cristo fez essa manobra, essa conversão, essa mudança de paradigma. Nós éramos destinados a receber toda a ira de Deus por causa do pecado. E quem recebeu essa ira? Jesus. Jesus, ele interferiu nisso. O próprio Deus colocou o seu Filho para ser crucificado pelos nossos pecados. Irmãos, precisamos entender isso. Precisamos mudar a nossa postura como cristãos. Continuar anunciando em tempo e fora de tempo. Quantas pessoas têm nos relatado que tem familiar que veio a falecer devido à Covid? Esse familiar ouviu da palavra de Deus? Será que a gente conseguiu pregar da palavra de Deus para esse conhecido, para esse irmão, para esse amigo? Será que nós conseguimos levar que a esperança não é só aqui? Que a esperança, ela torna um ponto final em reticências, em uma vírgula. É isso que a esperança faz. É a esperança em Cristo. Apontarmos que existe uma mudança de paradigma para o inferno. Não tem inferno mais para quem crê em Cristo.
Não tem mais inferno para quem é nova criatura em Cristo. Essa semana eu vi um vídeo do Yuji Tamashiro, se converteu ao Evangelho, está com os pais internados, com Covid. Ele foi para frente do hospital e começou a orar, clamando para que Deus abençoasse ali, desse a cura, trouxesse a salvação para a família, trouxesse a bênção sobre a vida daquela família. Outras pessoas se adicionaram a ele, porque tinham familiares também na mesma situação e não podiam visitar. E ele como igreja, ele começou a pregar o Evangelho ali para as pessoas ao redor, com dores, com lágrimas. É assim que o Evangelho é pregado. Momentos difíceis, momentos de situação que não tem mais condição, não tem mais como resolver. É assim que o Evangelho é pregado. Essa semana tivemos aí o irmão Lázaro, que faleceu, cantor. A história de conversão desse homem, que história belíssima, que mudança de paradigma, que mudança de vida. Irmãos, nós precisamos inspirar pessoas ao nosso redor. Precisamos pregar o Evangelho de forma absurda, coisa assim, de outro nível, principalmente com a nossa vida, para que a gente invada o inferno e saqueemos o inferno, retiramos pessoas de lá. É assim que a igreja faz. O templo está fechado. A Avenida Tâmara 201 está fechada. Mas nós que somos a igreja, não estamos de braços cruzados. Nós somos a igreja, nós vamos invadir o inferno, vamos propagar o Evangelho, vamos resgatar pessoas. Esse ministério que Paulo escreve aqui em Romanos 5, ele fala que foi chamado para o ministério da reconciliação. Deus colocou um ministério sobre a nossa vida, de reconciliação, de trazer pessoas para o Evangelho. E a gente precisa fazer isso. A gente precisa se impor como cristão. Deixar de viver uma vida ali água com açúcar. E sermos sal mesmo, dar tempero, dar um sabor para as coisas, para a vida das pessoas. Precisamos viver esse Evangelho de forma surreal. Surreal. Eu vi algumas notícias de algumas pessoas que estão com familiar doente, pessoas que estão em momentos que não só o Covid está afligindo as pessoas, mas também outras tantas doenças que as pessoas também continuam tendo. E em alguns momentos nós nos colocamos no lugar delas, colocamos, né, uma empatia. E a igreja tem que ser dessa forma, ela tem que levar uma palavra de consolo, uma palavra de amor, uma palavra de esperança. Porque em alguns momentos é isso que elas estão esperando da gente. É isso que elas estão esperando da gente. Ouvir que existe salvação. E essa salvação é só em Cristo. É só em Cristo. Não é ninguém mais que faz essa salvação. Não é um estilo de vida. Quem te leva à salvação, ao caminho estreito, à porta estreita, é Cristo. E Ele te leva, Ele passa com você por ela. Ele toma você pelas mãos, porque Ele sofreu todas as coisas que nós deveríamos ter sofrido. Que podemos até sofrer alguma coisa ou outra próximo daquilo que Jesus sofreu. Mas o que realmente Jesus sofreu e venceu, só Ele fez isso, mas ninguém. Não existe salvação a não ser em Cristo Jesus. E a gente tem que anunciar isso. A gente continuar anunciando isso. Que as pessoas começam a olhar para a igreja, olhando 2, 3 pessoas orando, 2, 3 pessoas vivendo realmente o Evangelho e se espelhar nelas. Nós temos muito mau exemplo na mídia. Tem muitas pessoas que se dizem cristão. Ah, fulano de tal se converteu, mas não abandonou os costumes, não abandonou a vida que levava antes,
Nós, como cristãos, devemos começar a fazer isso, abandonar. Quando Jesus interfere no apedrejamento da mulher adúltera, ele pergunta onde estão os seus acusadores. Depois ele fala, vá e não peques mais. Se arrependeu, abandona, não volta ao mesmo problema que você fazia antes. Evite situações, lugares. Evite. O inferno é real. Mas sabe o que é mais real ainda? A salvação em Cristo. De repente você está ouvindo aqui e você deve estar pensando, poxa, João, você está levantando uma questão que nós, como pecadores, estamos vivendo de qualquer jeito. Então nós não temos solução. Nós temos a solução em Cristo. O arrependimento e o abandono dos nossos pecados. Confissão de pecados. Comece a confessar os seus pecados a Deus. Depois disso, abandone-os. Viva de forma para agradar a Deus. Comece a meditar se realmente, antes de fazer algo, se Deus se alegraria com você dessa forma. Ah, Senhor, eu estou passando por uma situação muito difícil e eu questiono muitas vezes a sua existência. Se Deus realmente existe, por que eu estou passando por isso? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, provação maior que Cristo passou, nós não passaremos. A Bíblia fala que nós somos servos e os servos não são maiores que o seu Senhor. Algumas coisas que Cristo passou, nós também passaremos. Precisamos apenas mudar a nossa postura diante das aflições. Passamos por dificuldade, peça que Deus te dê sabedoria para enfrentá-la. Peça para que Deus te dê discernimento por que isso está acontecendo na sua vida e o que isso pode modificar na sua vida. Pare de reclamar. Continua caminhando aí no deserto. O povo andou 40 anos no deserto porque reclamava. Porque estavam passando por uma situação e começaram a reclamar. Começaram a largar de qualquer jeito. Começaram a blasfemar contra Deus. Enquanto entraram 12 espias lá em Canaã, apenas 2 olharam de forma diferente dos demais. Porque esses 2 tinham temor do Senhor. Apenas 2, e esses 2 foram os únicos dessa leva de 12 pessoas que entraram. Pode fazer esse convite, meu irmão. Começa a orar. Quando surge aquela tentação de reclamar das coisas, para, não reclama. Ora. O Senhor me dá discernimento para isso. Me dá sabedoria. Eu quero ser uma pessoa diferente do que eu fui ontem. E isso vai te chamar justificação. Isso vai mudando a sua questão com Deus. Você vai se transformando numa outra pessoa. O amadurecimento cristão é necessário, mas com atitudes diferentes das quais nós temos vivido. Precisamos viver de forma para agradar a Deus. Precisamos modificar a nossa postura diante das adversidades. E eu te faço esse convite. Vamos lá junto? Vamos entregar todos os nossos pecados e abandoná-los no altar de Deus. Senhor, confessamos aqui os nossos pecados, ó Pai. Tu conhece cada um dos nossos corações, ó Pai. Conhece, ó Pai. Eu coloco aqui na brecha pelos meus irmãos que têm sofrido, ó Pai, por várias questões. Tu conhece cada um, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que esteja na vida de cada um deles, na minha vida, Pai. Perdoa-nos nossos pecados, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai. Nos arrependemos, ó Pai, do nosso coração. Te pedimos que o Senhor possa estar nos perdoando, para que possamos estar mais próximos de Ti, ó Deus.
Sem Ti nada somos, ó Deus. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Senhor ao nosso lado. Porque a nossa vida não é nada. A Bíblia fala que nossa vida é só dor e ranger de dente longe de Ti, ó Pai. E nós não queremos isso. Nós queremos nos aproximar de Ti. Nós queremos viver para a glória do Seu nome, ó Pai. O Senhor esteja com a vida de cada um, ó Deus. Senhor, eu te peço pela vida de cada um que está assistindo esse vídeo, ó Pai. Se o Senhor toca, Senhor, com o Espírito Santo na vida de cada um. Modifica, ó Pai, a decisão de médicos, ó Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar ali abençoando leito de hospital, ó Deus. Abençoando vítimas, ó Pai, de diversas doenças, ó Pai. Não só do Covid, mas de outras tantas doenças que têm ceifado alguns dos nossos irmãos, ó Pai. Senhor, mas que se for da Sua vontade, levar essas pessoas que consolem os nossos corações, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor faça a Sua vontade e que nos ajude a entendê-la, ó Pai. Que essa é uma parte muito mais difícil, ó Pai, entender qual é a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Muitas vezes os Seus planos, ó Pai, nós não entendemos, nós questionamos. Nós pedimos, ó Pai, misericórdia, que a Sua graça inunda a nossa vida, ó Deus, que possamos entender mais sobre os Seus preceitos, que possamos amadurecer mais diante da Sua presença, ó Deus. Senhor, te pedimos, ó Pai, te agradecemos por tudo que tem feito, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que o Senhor abençoe a vida de vocês. Vocês tenham uma excelente semana. Que tudo quanto fizerdes, faça para a glória de Deus. Não perca seu tempo fazendo as coisas de qualquer jeito. Faça de acordo com a vontade de Deus. Porque o inferno ele é real. Mas o céu também é real. A Bíblia fala sobre isso. Que Jesus, ele entra no inferno, ele saqueia o inferno, ele abençoa vidas e ele salva vidas. Seja você um portador de boas novas. Leve você a palavra de Deus e abençoe as pessoas. Uma ótima semana, uma ótima noite. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Amanhã, 9 horas da manhã, temos encontro de oração. Amanhã às 15, temos encontro de oração.